O nosso modelo de mundo, ele é caracterizado e marcado por inúmeras contradições. Observemos isso na política das nações, na geopolítica, na guerra comercial pelo mundo afora, nos diferentes blocos, na vida familiar, na vida profissional, nas religiões, na espiritualidade mercadológica, no consumismo, nas invenções tecnológicas e suas ramificações na vida social depois. Em tudo se observa e se enxerga uma grande contradição. E por que as coisas são tão contraditórias na nossa época? Porque a base é falsa. Qual é a base das ações e das motivações humanas hoje? A busca pelo poder, as aparências, a ganância, a vaidade, a prepotência, a mentira. Quantas coisas não são motivadas pela mentira? E por trás dessa mentira existe um egoísmo, uma vaidade. Quando o egoísmo e a vaidade se tornam as molas propulsoras, o ser humano mente para alcançar o seu objetivo de maneira mais fácil e rápida. E é claro que isso gera as contradições, isso gera os desajustes. As coisas não fecham mais, não tem mais uma ordem, uma harmonia, um equilíbrio. Surge uma insatisfação, um descontentamento na vida das pessoas, porque a realização somente pode surgir de coisas verdadeiras, não dos equívocos, das mentiras, das contradições, de todas essas barbaridades que constituem a vida pós-moderna. Por um lado, nos tornamos tão modernos, nos tornamos tão pós-modernos, mas por outro lado ainda somos tão bárbaros, somos tão atrasados, tão equivocados, tão ultrapassados, em total desarmonia com as leis espirituais. As leis espirituais que comandam a vida no universo são o grande exemplo da harmonia, do equilíbrio, da atuação adequada e perfeita de uma ordem maior, que confere a tudo uma organização, uma beleza e uma vitalidade. Algo que não se observa na vida humana, porque a sociedade global não tem nada a ver com a ordem do universo. Está na contramão da ordem universal. E onde a contradição se torna a grande marca de uma época, de uma sociedade, de um modelo de mundo, não é possível ser feliz, alcançar a realização, a satisfação e muito menos a paz do espírito. Como estar em paz em meio a tudo isso, a tamanhas contradições? Isso é um fato. Mas a pessoa espiritualizada, mesmo em meio a esse caos, vai encontrando o seu caminho, vai desviando por aqui, por ali, vai refletindo, meditando, vai se desenvolvendo espiritualmente, vai amadurecendo, de tal forma que isso perturbe menos aquele que tem um compromisso consigo próprio. Então essa é a nossa tarefa hoje. Infelizmente, não conseguiremos consertar o mundo, a sociedade global, a sociedade humana, como se encontra hoje, por causa da teimosia das grandes massas e de suas lideranças, mas, por outro lado, como estamos aqui e temos de estar aqui, precisamos aprender alguma coisa com isso, tirar nossas lições e aprendizados para não passarmos em vão aqui pela matéria grosseira mais densa. Então, é a tarefa, é o trabalho que cabe a cada um de nós, mesmo estando em meio a tantas contradições e tamanhas contradições. Então, é um compromisso de cada um consigo mesmo. É compreender que a nossa vida precisa ser utilizada para algum propósito, para algum objetivo. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui apenas pelo dinheiro, precisamos dele. O dinheiro faz parte da vida humana em certa medida, as questões materiais cumprem uma função, uma finalidade, mas não podemos depositar nas questões materiais apenas, digamos, a nossa busca, o propósito da nossa vida. Quem comete isso cai nas contradições.
Se hoje as contradições estão aí, é porque as pessoas apostam apenas nas questões materiais, no dinheiro, na fama, no poder, né? Na força e na pujança material. Aquilo que deveria ser, ou que deve ser e que tem de ser um instrumento, se tornou o principal, né? O instrumento, a matéria-prima, se tornou o principal. E o espírito, que deveria ser e que precisa ser o agente para fazer um uso correto de toda essa matéria-prima, está agora acorrentado, enclausurado e adormecido dentro das pessoas, porque elas utilizam apenas o cabeção, apenas a mente vaidosa, que busca exclusivamente pelas coisas e não pelo desenvolvimento espiritual, porque a mente enxerga apenas as coisas materiais. A mente, sendo um instrumento do espírito aqui na matéria grosseira mais densa, se capacita apenas a enxergar as coisas mais externas e superficiais. E não é utilizada corretamente e não realiza um bom trabalho se o espírito não a orienta e a utiliza como um instrumento eficaz. Então esse é o trabalho interior que cada ser humano precisa realizar dentro de si, para que de dentro para fora consiga imprimir sobre a mente humana princípios adequados, né? Uma vontade mais profunda e verdadeira, para que a mente realize um trabalho corretamente e não caia nas contradições, porque as contradições, elas são resultantes da própria mente. A mente mente, olha só, né? Mente tem associação com mentira, se analisarmos, né? Não sei se na história da palavra, ainda não pesquisei, desculpem aqui a minha ignorância, né? Mas não pesquisei ainda a história da palavra mente, até quero fazer isso, né? Mas a mente mente, como muitos falam. Por quê? Porque se conferimos a ela apenas, a ela sozinha, o poder de decisões, ela vai mentir, ela vai cair em contradições, ela vai se contradizer a cada momento, querendo fazer valer os seus desejos e a sua perspicácia, né? E daí surgem as contradições por causa disso, na vida familiar, na vida pessoal, na vida econômica, na vida política, na vida religiosa, na vida espiritual, no consumismo, né? Nos diferentes setores da vida, as contradições elas surgem, as contraditoriedades se estabelecem porque as pessoas estão muito na mente. E como ela mente, na maior parte dos casos, a verdade do espírito não é mais ouvida, não é atendida, não é percebida, não é intuída, e o ser humano fica apenas com as mentiras da mente, caindo nas contradições deste modelo materialista maluco, onde o que contam são as aparências. Hoje existe todo um culto às aparências, as pessoas vivem para as aparências. E o que são as aparências senão mentiras? O que são as aparências senão contradições? O que são as aparências senão loucuras de uma mente que não compreende a vida, mas que na sua arrogância quer se fazer de entendida, passando para os outros uma falsa imagem. Então, a mente se tornou um verdadeiro palco de desajustes, contradições e mentiras, e por isso tudo está tão contraditório hoje. E para escapar dessas contradições, faz-se necessário ir para além da mente humana, ouvindo o seu espírito, que se manifesta através da intuição, para dispor de referências sólidas. O ser humano precisa de uma referência verdadeira, que somente o espírito pode lhe fornecer através da conexão com planos mais elevados. Através dessa conexão com planos mais elevados, o ser humano recebe o que precisa através da inspiração, né? E quando canaliza essas irradiações, essas energias que ele capta e recebe para ações frutíferas, utilizando a mente como instrumento, ela cumpre uma função nobre no seu devido lugar como um instrumento e ajuda a fomentar coisas produtivas e proveitosas no verdadeiro sentido, que é o que falta hoje, né? As ações humanas são infrutíferas, são
improdutivas, são maléficas, são desajustadas. Falta justamente na vida das pessoas esse equilíbrio entre espírito e matéria, para que a matéria possa ser utilizada corretamente. Então, sim, a vida se desenvolve plenamente. E o ser humano consegue se desenvolver espiritualmente, consegue amadurecer, porque usa tudo de forma correta. Usa o espírito primeiramente, depois a mente e o corpo humano, para que ações possam surgir de maneira eficaz. A vontade do ser humano ela surge do espírito, ela toca o indivíduo aqui no plexo solar, isso reverbera no cerebelo e depois chega ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos. Esse é o caminho natural da vontade de dentro para fora. E onde essa vontade se manifesta por meio da convicção, porque essa vontade interior é convicção, as contradições desaparecem. As contradições, elas se estabelecem por causa da falta de convicção. Pessoas que não têm convicção são contraditórias, porque pessoas que não têm convicção estão apenas no cabeção, apenas na mente, oscilando entre pensamentos contrários e contraditórios, oscilando entre as loucuras do seu tempo, que é o que podemos observar hoje. Então, por isso, esta contradição avassaladora que caracteriza a pós-modernidade. E a humanidade vai desmoronar aí nos próximos anos. Isso está a caminho. A luz está pressionando cada vez mais a humanidade para que essas contradições gerem um verdadeiro caos e em meio a este caos as pessoas acordem e despertem e reencontrem-se a si mesmas, né? Esse é o objetivo da luz, já que a humanidade não quer ir pelo caminho correto e adequado. Infelizmente as pessoas precisam sofrer para acordar, mas mesmo sofrendo a grande maioria também não quer acordar, porque a grande maioria está caminhando para a perdição, para a condenação. Infelizmente é isso, né? É uma escolha individual de cada um. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!